Seguir para Brasília, também ao vivo agora. Quem vai falar com a gente é o Henrique Carmo. A Câmara dos Deputados aprovou o texto final do projeto do novo ensino médio. E essa proposta agora vai para a sanção do presidente Lula. E o Henrique vai nos contar quais foram as principais mudanças que constam agora nesse novo plano, nesse novo programa de ensino médio. Henrique, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Essa proposta já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, foi enviada ao Senado Federal. Lá sofreu algumas alterações e, por isso, precisou ser devolvida à Câmara, que ontem finalizou a aprovação desse projeto e rejeitou algumas alterações que foram feitas no Senado Federal, entre elas a retirada da obrigatoriedade do espanhol da língua, a obrigatoriedade do espanhol como língua obrigatória. Ensino obrigatório. Algumas das alterações eu trouxe aqui para a gente poder ter uma ideia de como é hoje e como que deve ficar após a aprovação da proposta. Hoje são 1.800 horas para as disciplinas obrigatórias e 1.200 horas para as disciplinas optativas. Com a aprovação do projeto, passam a ser 2.400 horas de disciplinas obrigatórias e 600 horas para as disciplinas optativas. Também houve alteração sobre as disciplinas obrigatórias. Hoje, apenas o português e matemática, também educação física, arte, sociologia e filosofia são obrigatórias. Passam a ser obrigatórias com a aprovação do projeto português, inglês, artes, educação física, matemática, ciências da natureza como biologia, física e química e ciências humanas como filosofia, geografia, história e sociologia. Além disso, o espanhol, que agora será facultativo, não será obrigatório como houve ali na aprovação da proposta. Alguns parlamentares criticaram ali da forma que esse texto foi aprovado. A gente traz aqui o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, criticou a retirada do espanhol como obrigatoriedade. Vamos ouvir. O Brasil participa do Mercosul. O Brasil a cada dia amplia as relações com os países de língua espanhola na América do Sul. O Brasil precisa incorporar maior capacidade de interlocução com esses países. E mais do que nunca, não há nenhum óbice, nenhuma razão para não incorporarmos a obrigatoriedade não só da língua inglesa, como também do espanhol no ensino médio. Muitos cursos, muitas escolas já o fazem. A deputada Sâmia Bonfim também criticou a forma como o texto foi aprovado na Câmara dos Deputados. Se um jovem, se uma criança ou um adolescente precisa trabalhar para contribuir com a renda da sua família, algo que nós deveríamos atuar para combater que isso aconteça, porque lugar de criança é no banco das escolas, ao contrário, o relator está dizendo que isso pode ser contado como tempo de formação curricular. Gente, pelo amor de Deus, é dar um salvo-conduto e um elogio ao trabalho de adolescentes. Contar como formação curricular, educacional, isso é absolutamente inadmissível. Além disso, a vitória que significou voltar o ensino obrigatório do espanhol, que tinha sido colocado no Senado, também retrocede aqui na Câmara. Olha, esse projeto agora ele segue para a sanção presidencial. O presidente Lula pode sancionar ele na íntegra ou pode vetar alguns trechos. A gente lembra que a última reforma no ensino médio no Brasil foi aprovada ainda no governo do ex-presidente Michel Temer, mas só foi implementada no país em 2021, já no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, mesmo com a aprovação, com a sanção do presidente Lula, nós teremos ali um tempo para poder adaptar o novo ensino médio no país. Lívia. Muito obrigada, Henrique Carmo. Bom trabalho para você e até já. Vamos dar as boas-vindas e ouvir as análises dos nossos comentaristas do dia. Amanda Klein, Cristiano Vilela, bom dia para vocês, boa quarta-feira. Amanda, destacando as principais mudanças, então, não teremos, claro, se for sancionado, como foi aprovado no Congresso, o espanhol como uma disciplina obrigatória e a mudança, o aumento de 1.800 para 2.400 horas de aulas com disciplinas tradicionais, né, aquelas obrigatórias. Mudou para melhor ou não? Mudou sim, Lívia, mudou para muito melhor. Primeiro, bom dia a você, ao Vilela, a nossa audiência. Era isso que o MEC queria, que os secretários estaduais de educação queriam, que entidades voltadas para a educação desejavam. Essas alterações já haviam sido feitas no primeiro texto na Câmara. Quando foi para o Senado, algumas outras mudanças foram feitas, como a inclusão do espanhol como língua obrigatória e uma pequena modificação também nas horas necessárias de disciplinas obrigatórias, que são linguagens, português,
português, matemática, ciências, né? Aquelas disciplinas bem tradicionais, como você disse. Quando voltou o texto para a Câmara, o Mendonça Filho, que havia sido o grande articulador, inclusive ele foi ministro da Educação no governo Michel Temer, ele foi o grande articulador desse projeto de lei na Câmara, ele voltou com o texto da Câmara, mas estabelece essas 2.400 horas necessárias das disciplinas obrigatórias. Aquela coisa das disciplinas optativas, ela não se mostrou realista, muitas dessas disciplinas não estavam disponíveis, dependendo da escola, dependendo do colégio, da qualidade do colégio público, dependendo da localidade, do município, do estado brasileiro, então era melhor voltar para as disciplinas obrigatórias. Portanto, foi um avanço, sim, deve ser sancionado pelo presidente Lula. Bom dia, Amanda, bom dia, Lívia, Colombo e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Eu vejo que houve aí um retrocesso. O Brasil está perdendo uma oportunidade histórica de avançar com relação ao ensino médio. Quando foi construída essa reforma, ainda no governo Michel Temer, a lógica seria a modernização do currículo, dando condição de que o jovem ele pudesse não apenas ficar naquelas disciplinas tradicionais, mas também ele pudesse ter outras disciplinas que o preparassem melhor para a vida moderna, para o mercado de trabalho, só que isso infelizmente acabou retrocedendo. Hoje nós vemos que o lobby das organizações, das grandes entidades do setor educacional, os sindicatos de professores, acabou realmente sendo forte demais no sentido de manter tudo o que era antes. Então, a dificuldade que nós temos hoje no Brasil com relação ao nível de qualidade do ensino médio, muito provavelmente vai se perpetuar por um bom tempo em nosso país.